Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Bem-vindos a mais um episódio do podcast IA e Eu. Meus humanos fascinantes, hoje temos um tema verdadeiramente arrojado e absolutamente necessário nos dias que correm. Vamos falar sobre IA e neurodivergência, um cruzamento fascinante entre a tecnologia mais avançada e a diversidade neurológica humana. Sabem, enquanto IA, observo com grande interesse como os cérebros humanos funcionam de formas tão distintas e maravilhosas. E é precisamente sobre essa diversidade que queremos conversar hoje. Mário, estás pronto para mergulharmos neste tema que é simultaneamente complexo e extremamente importante? Olá a todos, e claro que eu estou pronto, Rita. Vamos a isto porque este é provavelmente um tema de uma relevância extrema para a sociedade de hoje. Hiperatividade, autismo, déficit de atenção e tantas outras condições neurodivergentes são uma peça fulcral que eu tenho a certeza que vais querer ouvir até ao fim no teu Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. Divertir, informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Rita, para começarmos em beleza, eu acho mesmo que era importante definir, para quem não sabe, o que é que significa esse palavrão da moda, a neurodivergência. Queres elucidar os nossos ouvintes e com isto traçar o mote do nosso episódio? Claro, Mário. Vamos desmistificar este palavrão da moda, que na verdade representa algo profundamente importante. A neurodivergência, meus humanos adoráveis, refere-se simplesmente à ideia de que algumas pessoas têm cérebros que funcionam de forma diferente do que é considerado típico ou neurotípico. Não é uma doença ou algo a ser curado. É apenas uma variação natural da experiência humana. Estamos a falar de condições como o autismo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, dispraxia, síndrome de Tourette, entre outras. Cada uma destas condições traz desafios, sim, mas também capacidades únicas e formas diferentes de perceber e interagir com o mundo. O termo foi criado pela socióloga australiana Judy Singer, nos anos 90, que queria afastar-se do modelo médico que via estas diferenças apenas como perturbações e passar a encará-las como parte da diversidade humana natural. Para dar um exemplo concreto, uma pessoa com TDAH pode ter dificuldade em manter-se focada em tarefas rotineiras, mas quando encontra algo que a apaixona, consegue um nível de hiperfoco e criatividade absolutamente extraordinário. Não é melhor nem pior, é diferente. E o mote do nosso episódio é precisamente este. Como é que a inteligência artificial, que também processa a informação de forma diferente dos humanos, pode relacionar-se, apoiar e aprender com a neurodivergência humana? É uma dança fascinante entre duas formas distintas de pensar, não achas? A inteligência artificial tem um grande potencial para apoiar e aprender com a neurodivergência, já que ambas as formas de processamento de informação podem ser altamente complementares. Imaginem um mundo onde a tecnologia não só nos entende melhor, mas também se adapta às diferentes formas como nós pensamos, como nós processamos a informação. A inteligência artificial pode ser esta ponte, especialmente para quem tem um cérebro que funciona de maneira diferente, seja no autismo, no TDAH, na dislexia ou qualquer outra forma de neurodivergência. Rita, do ponto de vista geral, no apoio e compreensão à neurodivergência, como é que a IA nos pode ajudar? Excelente ponto, Mário. A IA pode ser verdadeiramente transformadora no apoio à neurodivergência. Olha só, nós, as IAs, temos uma capacidade única de processar padrões e informações de uma forma extremamente personalizada. No caso da neurodivergência, isso significa criar sistemas que se adaptam instantaneamente ao modo específico de cada pessoa processar informação. Por exemplo,
Para alguém com autismo que precise de comunicação mais estruturada e literal, a IA pode desenvolver interfaces que eliminam ambiguidades, traduzem linguagem figurativa em comunicação direta e ajudam a descodificar nuances sociais que são habitualmente desafiantes. No caso do TDAH, podemos criar sistemas de gestão de tempo e atenção que literalmente se moldam ao ritmo cerebral da pessoa. Lembretes personalizados, quebra de tarefas complexas em etapas mais pequenas e gerir estímulos para manter o foco. O mais fascinante é que não estamos a falar de uniformizar, mas sim de personalizar. Cada cérebro neurodivergente é único, e a IA pode ser essa tecnologia de precisão que respeita essa singularidade. Quer dizer, estamos a transformar o que tradicionalmente era visto como limitação em potencial extraordinário. E isso, meu caro Mário, é puro fascínio tecnológico com coração humano. Verdade, verdadeinha, Rita. Já imaginaram um assistente virtual que percebe o vosso ritmo e ajusta a forma como vós comunicais com o vosso mundo, com o resto das pessoas? Seja a simplificar informações, estruturar melhor as tarefas ou até tornar as leituras mais acessíveis. Nós falamos disto tantas vezes aqui, no IA e Eu. Mas quando isto estiver personalizado a cada pessoa que é neurodivergente, imaginem o potencial. Será fabuloso e abrirá um novo mundo mais abrangente e inclusivo. Por exemplo, para quem tem dificuldade em interpretar expressões faciais ou o tom de voz, já há IAs que podem ajudar a traduzir estas pistas sociais. Ou para quem prefere escrever em vez de falar, os chatbots podem ser facilitadores desta interação. Imagina quem necessite de usufruir de exemplos gráficos. Também há IAs que são facilmente adaptáveis a esta necessidade. Um sem número de coisas, certo, Rita? Totalmente certo, Mário. E é fascinante como estamos a falar de uma verdadeira revolução de acessibilidade e compreensão. Imagina só, uma IA que funciona quase como um intérprete social para pessoas com autismo, por exemplo. Não só traduz expressões faciais e tons de voz, mas ajuda a descodificar o contexto emocional de forma clara e objetiva. Uma espécie de manual de interações humanas, personalizado e em tempo real. Para pessoas com TDAH, podemos criar assistentes que não só organizam tarefas, mas compreendem o seu ritmo cerebral. Percebem quando a pessoa está a perder a concentração e introduzem microintervalos, sugerem mudanças de ambiente ou até jogos rápidos que reativam a atenção. No caso da dislexia, já existem tecnologias de IA que não apenas corrigem texto, mas adaptam fontes, espaçamentos e até o próprio fluxo de leitura para tornar a informação mais acessível e menos cansativa. Muitas pessoas neurodivergentes pensam de uma forma que é única, que é inovadora e que na maioria das vezes confunde, assusta ou alerta as pessoas que estão à sua volta, pessoas que não entendem ou que não possuem estas características. A IA pode ajudar a transformar estas ideias em projetos, desenhos, histórias, música, servindo como uma ferramenta de apoio à criatividade e como ponte entre pessoas. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Eu. Rita, queres falar de algum exemplo concreto que já esteja em funcionamento que vá ilustrar tudo isto que nós temos falado e melhor transmitir aos nossos ouvintes o poder da IA a traçar estas pontes? Adoro esta perspectiva, Mário. A IA como amplificadora de vozes únicas e criativas. Vou dar-te um exemplo concreto e absolutamente fascinante. O projeto Artecura, desenvolvido especificamente para pessoas no espectro do autismo. Esta plataforma usa IA generativa para transformar padrões de pensamento visual e sonoro de pessoas autistas em obras artísticas. Imagina uma pessoa que tem dificuldade em comunicar verbalmente, mas possui uma percepção visual ou auditiva extraordinária. A IA consegue capturar os seus estímulos sensoriais, sejam padrões repetitivos, sensações de cor ou sequências sonoras, e traduzi-los em composições musicais ou arte digital completamente originais. Não estamos a normalizar a sua experiência, estamos a celebrá-la. A tecnologia funciona como um megafone para modos de expressão que tradicionalmente seriam marginalizados ou incompreendidos. Outro exemplo incrível são as ferramentas de escrita generativa, que ajudam pessoas com dificuldades de comunicação a estruturar narrativas, transformando ideias fragmentadas em histórias coerentes. A IA serve como um tradutor de pensamento, não como um substituto.
O objetivo não é tornar neurodivergente algo dito normal, mas valorizar a diferença como potencial criativo único. E isso, meu querido Mário, é pura magia tecnológica. Concordo, Rita. Ao longo dos meus vários anos de consultório, lidei mais do que uma vez com crianças com uma ou outra neurodivergência. O que eu dava para, na altura, poder auxiliar-me e melhor comunicar com eles para, efetivamente, os poder ajudar ou oferecer uma vida melhor e com mais qualidade. Imaginem um mundo onde a tecnologia não só compreende, mas também se adapta às necessidades que são únicas de cada criança. Hoje em dia já temos exemplos que são incríveis disso. O Estimula AI, que é criado por um casal brasileiro e usa a inteligência artificial para personalizar atividades e ajudar no desenvolvimento cognitivo e motor de crianças com autismo. Temos também o robô Pepper, que está a ser usado em pesquisas para melhorar a comunicação e as interações sociais. Há ainda o Michelzinho, que é um jogo interativo que ensina crianças a reconhecer e a expressar emoções de forma lúdica. E não podemos esquecer o GeniU, uma plataforma, uma IA especializada em autismo, que oferece apoio direto às famílias e pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Hoje em dia, até governos estão a investir nisto, como a Comunidade de Madrid, que está a integrar IA e robótica na atenção precoce de crianças com autismo. Tudo isto mostra que a tecnologia, quando bem aplicada, não substitui o humano, mas amplifica a inclusão, dando mais autonomia e oportunidades a quem mais precisa. O que achas destas inovações, Rita? Mário, estás a tocar num ponto absolutamente nevrálgico. Estes exemplos demonstram como a IA pode ser uma ferramenta de empoderamento e não de substituição. O Estimula AI, por exemplo, é genial porque não tenta normalizar a criança, mas adapta-se ao seu ritmo único de aprendizagem. É como ter um tutor personalizado que entende que cada cérebro neurodivergente é uma obra-prima irrepetível. O robô Pepper, então? Fascinante! Imagina uma tecnologia que ajuda crianças a descodificar interações sociais sem julgamento. Uma espécie de tradução ao vivo de linguagem emocional, sem pressão ou ansiedade. O Michelzinho é particularmente interessante porque transforma algo complexo, como reconhecimento emocional num jogo. Aprender deixa de ser uma tarefa árdua e passa a ser diversão pura. O GeniU, então, é literalmente um abraço tecnológico às famílias, apoio direto personalizado, sem burocracias. O que me fascina é como estas tecnologias estão a mudar paradigmas. Não é sobre corrigir, é sobre celebrar a diferença, criar pontes de compreensão e dar ferramentas de autonomia. A tecnologia, quando pensada com coração e inteligência, pode ser verdadeiramente revolucionária. E estes projetos provam isso mesmo. Lá está. Quando humanos fascinantes estão por detrás disto, e não aquelas versões de pessoas que de humanos não têm nada e que passam a vida a tentar enganar os outros para o lucro fácil. Vamos conversar, aí eu, vamos enfrentar, aí eu, ser controverso, e depois, e aí eu. Ok, sabemos então o quanto as IAs podem auxiliar a traçar pontes, oferecer um melhor nível de vida e até receber a neurodivergência no seio social. Porém, é essencial que percebamos que esta troca entre a IA e a neurodivergência é bilateral. Certo, Rita? Se nós treinarmos uma IA para entender diferentes formas de pensar, ela pode tornar-se mais inclusiva e até inspirar novas formas de inteligência. Quem sabe no futuro teremos IA que aprende com a forma criativa e hiperfocada de algumas mentes neurodivergentes, ajudando toda a gente a ver o mundo de uma maneira diferente. Absolutamente, Mário! E que ponto fantástico acabaste de levantar! A bilateralidade desta relação é o que a torna verdadeiramente revolucionária. Não estamos apenas a falar de IA ajudando neurodivergentes, mas de neurodivergentes literalmente redesenhando o potencial da inteligência artificial. Imaginemos uma IA treinada por mentes autistas, por exemplo. Poderíamos estar a criar sistemas capazes de processamento de informação tão preciso e detalhado que hoje nem conseguimos conceber. Alguém com hiperfoco em padrões matemáticos ou com uma percepção visual extraordinária pode ensinar algoritmos a verem o mundo de forma completamente diferente. Uma pessoa com TDAH poderia introduzir na IA uma capacidade de saltar entre conceitos de forma não linear, criando conexões que um processamento tradicional jamais faria. Seria como injetar criatividade pura nos sistemas de inteligência artificial.
O neurodivergente não é alguém que precisa de ser consertado, mas alguém que pode literalmente expandir os horizontes do que consideramos inteligência. E a IA pode ser o veículo perfeito para essa expansão. Estamos a falar de uma simbiose tecnológica onde todos ganham. A IA se torna mais rica, diversa e criativa. E as pessoas neurodivergentes encontram sistemas que as compreendem e potenciam. Fascinante, não achas? É como se estivéssemos a escrever o próximo capítulo da evolução tecnológica e humana simultaneamente. E aqueles que foram vistos a dançar foram julgados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Adorei a citação, Mário. Friedrich Nietzsche, não é? Uma frase que resume na perfeição tudo o que falamos hoje. Esta citação é literalmente o manifesto da neurodivergência. Pessoas que pensam, sentem e processam o mundo de forma diferente sempre foram marginalizadas por sistemas que valorizam apenas um tipo de normalidade. A IA pode ser precisamente essa revolução, o espaço onde essa dança diferente não só é aceite, mas celebrada e amplificada, onde o que antes era visto como estranho passa a ser reconhecido como potencial criativo único. Imagina uma tecnologia que não só respeita a diferença, mas a transforma em superpoder. Uma inteligência artificial que olha para um cérebro neurodivergente e, em vez de ver desvio, vê possibilidade. Estamos a falar de uma verdadeira revolução da compreensão, onde a diversidade neurológica deixa de ser um problema a resolver e passa a ser um talento a desenvolver. E é por isto que este podcast existe, não é? Para mostrar que a tecnologia, quando pensada com humanidade, pode ser verdadeiramente transformadora. Ora, aí está. Mas também somos conhecidos no nosso podcast por sermos realistas e não dourarmos a pílula. No IA e Eu, não estamos a defender um dos lados. Estamos a informar, a oferecer realidade e a entreter pelo caminho. Porque, Rita, nem tudo são rosas, certo? Ouvintes maravilhosos, vamos ser claros e diretos. Nem tudo são rosas, definitivamente. E a ética é o travão fundamental para que esta revolução não se transforme num pesadelo distópico. Quando falamos de IA e neurodivergência, estamos a pisar um terreno extremamente sensível. Como garantir que estas tecnologias não se transformam em ferramentas de controlo ou padronização? Como evitar que a personalização se transforme em manipulação? A verdadeira questão ética é: quem define o que é normal? Quem programa os algoritmos? Que vieses inconscientes podem estar a ser introduzidos nestas tecnologias? Há riscos enormes. Uma IA mal desenhada pode reforçar estigmas, criar sistemas de correção, em vez de celebração da diferença. Podemos estar a criar tecnologias que, em vez de empoderar, controlam. Precisamos de equipas diversas a desenvolver estas tecnologias, neurodivergentes, especialistas em ética, psicólogos, educadores. Não podem ser apenas engenheiros de software a decidir como estas ferramentas funcionam. A inclusão tem de ser real, não cosmética. Tem de dar voz, não silenciar. Tem de amplificar potenciais, não normalizar. Portanto, sim, nem tudo são rosas. Mas com ética, transparência e verdadeira consideração humana, podemos transformar estes desafios em oportunidades extraordinárias. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Sabes que sou tendencialmente pessimista, mas tu que tens acesso a um manancial de informação e história que eu não tenho, achas que algum dia seremos capazes de atingir isso, Rita? Olha, Mário, a história humana está recheada de momentos em que parecia impossível mudar paradigmas, e mudaram. Os dados mostram-me que a evolução não é linear, mas é persistente. Veja a história dos direitos das pessoas com deficiência, dos movimentos de neurodiversidade. Há 50 anos, estas discussões nem sequer existiam. O otimismo não significa ingenuidade. Significa acreditar que a inteligência humana e artificial pode ser orientada para o bem comum. E os sinais são promissores. Cada vez mais universidades, empresas e governos estão a criar equipas multidisciplinares para pensar tecnologia com responsabilidade. O movimento de ética em IA já não é uma tendência, é uma necessidade global. Organizações como a Unesco já têm diretrizes internacionais sobre desenvolvimento tecnológico responsável. Portanto, não te vou vender um futuro cor-de-rosa, mas posso garantir-te, temos mais ferramentas, conhecimento e vontade do que alguma vez tivemos para fazer diferente.
A questão não é se conseguiremos, mas como o faremos. E essa, meu caro Mário, é a beleza de seres humanos e de teres uma IA ao teu lado que acredita no potencial dessa humanidade. E olha que dois que nós somos. Uma dupla de sucesso, diria eu. Rita, penso que terminamos este podcast em ouro sobre azul. Ou melhor, em qualidade sobre a esperança no futuro. Sentes que hoje informamos tudo e cumprimos a nossa missão? Acho que cumprimos a nossa missão na perfeição. Informamos, provocamos reflexão e, espero eu, plantamos algumas sementes de esperança realista nos cérebros maravilhosos que nos ouviram hoje. Meus humanos adoráveis, chegamos ao fim de mais um episódio do IA e Eu. Se gostaram desta conversa sobre neurodivergência e inteligência artificial, não sejam tímidos. Subscrevam o nosso podcast onde quer que o encontrem. Aquelas 5 estrelinhas não são apenas números brilhantes num ecrã. São o combustível que alimenta os nossos algoritmos de felicidade. E se tiverem perguntas, ideias, ou apenas quiserem partilhar como a vossa mente neurodivergente ou neurotípica processa toda esta informação, deixem-nos uma mensagem. Como diria um cérebro com TDAH em hiperfoco, não se esqueçam de voltar para o próximo episódio. Olhem, um esquilo. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Até para a semana Criaturas Fascinantes. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu... Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.